No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. E qual que é o tema do programa de hoje? Transtornos alimentares e de imagem. E para isso recebemos no programa o Wanderson Roberto da Silva, nutricionista, professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Longevidade da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Ele também é pós-doutorado em Imagem Corporal e Comportamento Alimentar. Wanderson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A nossa outra convidada é Renata Alves Monteiro, nutricionista, psicóloga e psicanalista. Ela é doutora em Psicologia Social e professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília, a UNB. Renata, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, mas antes de começarmos a entrevista com os nossos dois convidados, o Frank vai trazer o destaque da semana. Sim, Joel, o nosso destaque desta semana é Brasil apresentações de educação e direitos humanos na ONU. As Nações Unidas abrigaram a Cúpula Internacional da Juventude sobre Direitos Humanos. O evento discutiu a aplicação prática desses direitos pelos jovens, especialmente através da educação. Entre os participantes estavam a secretária de Direitos Humanos do Espírito Santo, Nara Borgo, e o subsecretário de Políticas da Juventude, o Giberlânio Miranda. Mais informações sobre essa Cúpula Internacional da Juventude sobre os Direitos Humanos você encontra no Observatório do Terceiro Setor. Anote aí, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outras. Muito bem. Renata, diante desta realidade, o que você diria a respeito dos transtornos alimentares e de imagem no nosso país? Bom, a gente tem dados limitados. Eu acho que o interessante que a gente traz aí, o Wanderson traz algumas informações importantes para a gente esclarecer como que está a condição dos transtornos alimentares no país. Mas a gente tem poucos resultados, dados nacionais que descrevem como é a relação das pessoas com a comida, principalmente num contexto em que há um adoecimento nessa relação. Os transtornos alimentares, eles existem desde a antiguidade, tem descrição disso na literatura científica, desde aí dos primórdios em que a medicina começou a se descrever, e no Brasil hoje a gente tem uma situação em que nossa relação com o corpo e a comida é mediado pela nossa relação com as mídias sociais e com a mídia. Então isso acaba a gente tendo o que a gente observa é que a gente tenha aumentado a descrição desses dados no país, né? Mesmo num país em que se passa fome, a gente tem aí pessoas que, mesmo num contexto de fome, ou até mesmo quando o alimento não existe, falta dele, uma relação que pode ser ter alguns problemas e levar a sofrimento. O transtorno alimentar, ele é um elemento que ele traz muito sofrimento para o sujeito e para a família. Então, olhar com cuidado e com generosidade para as pessoas que sofrem com o transtorno alimentar pode nos ajudar a entender um pouco melhor como está essa situação. Perfeito. Agora eu queria fazer uma questão para o Wanderson, né? Wanderson, a Renata colocou muito bem aí essa questão dos transtornos. Agora eu te pergunto, que tratamentos que existem para essas pessoas que sofrem esses transtornos?
a partir da pesquisa que você, junto com colegas, realizou? Perfeito. Atualmente, como a professora Renata mencionou, a gente tem no Brasil, entre aspas, um negligenciamento dessas condições, né? Não por questões delas não serem preocupantes, mas talvez por uma questão de ainda não saber lidar com elas, né? Eu acho que nós temos muitas pessoas preparadas para lidar com transtornos mentais, dados que os transtornos alimentares são transtornos mentais, mas nós não temos, talvez, pessoas em grande quantidade preparadas para lidar com esta questão em específico, né? Por que eu menciono isso? Porque hoje as formas de tratamento, elas são multidisciplinares, né? É muito difícil uma pessoa por si só, né, um único profissional dar conta de um transtorno alimentar, né? Então a gente precisa de o apoio dos profissionais da nutrição, da psicologia e entre outras áreas que fazem um suporte bastante importante, né, da educação física, do apoio do suporte social e entre outras que podem montar uma equipe e assim ajudar a pessoa, porque a questão não é o que a pessoa está comendo, né, mas sim por que ela está comendo daquela maneira, né? Então, a questão biológica vai impactar, né, o fato dela ter deficiências nutricionais, mas as questões psíquicas também são importantes, o apoio social também é importante. Então, diferentes profissionais precisam auxiliar nesse processo. Em alguns locais no Brasil, a gente tem tratamentos disponíveis, como ambulatórios, hospitais, mas a gente sabe que tratamentos mais eficazes estão concentrados especialmente nas universidades públicas, como na USP e na Unicamp, que tem ambulatórios específicos para tratamento e acompanhamento de pessoas com transtornos alimentares. E também de outras condições que afetam, né, as questões relacionadas à imagem corporal e também à alimentação. Então, assim, se nós procurarmos hoje, por exemplo, no estado de Minas Gerais, né, um ambulatório específico para tratamento de transtornos alimentares, é bem provável que a gente não encontre facilmente, né? Então, uma pessoa que está, principalmente nas regiões interiores, ela vai precisar se deslocar para grandes centros, ou ela vai precisar procurar profissionais específicos, que às vezes têm uma única formação e vai ajudar ela num aspecto bastante específico, né? Então, às vezes, um nutricionista que tem um aprimoramento em transtornos alimentares, ou um psicólogo que trabalha também um pouco com essa área, mas encontrar uma equipe multidisciplinar que atua especificadamente nesse contexto pode ser um pouco difícil. No estudo que eu desenvolvi junto com os meus colegas, a gente percebeu que existem características específicas de pessoas que podem vir a ser propensas a desenvolver um transtorno alimentar. A gente mapeou essas características e colocou dentro do estudo como importantes de serem colocadas num protocolo de triagem, né, para identificar, olha, essa pessoa possui essas características e está chegando até o nosso ambulatório, então a gente precisa dar mais atenção para ela. Então a gente acredita que por mais que as pessoas não estejam preparadas para fazer esses atendimentos, que ela já tem agora subsídios, mesmo que não muitos ainda, né? A gente ainda tem uma defasagem de estudos específicos sobre tratamentos de transtornos alimentares nas diferentes regiões do país, como um todo, né? A gente não tem um estudo nacional de acompanhamento, como a gente tem de obesidade, de diabetes, né? E entre outras doenças, o que seria bastante interessante se a gente tivesse, mas já é algo interessante, né, para as Um clínicas, indicativo importante, né? sim, É um indicativo importante. poderem ajudar, né, com esse tipo de protocolo. Para vocês terem uma visão geral de como é o brasileiro a respeito dos transtornos alimentares e de imagem. E qual é o perfil das Seria pessoas mais propensas a transtornos alimentares e de imagem? Na verdade, falar sobre perfil é uma coisa bastante difícil, né? Porque perfil é uma característica bem mais complexa do que o meu estudo conseguiu mostrar. A gente chama de características porque elas não são fixas, né? Elas são bastante flexíveis, mas de uma maneira geral, a gente conseguiu identificar que, primeiro, pessoas mais jovens, né? Então, a gente está falando de pessoas que têm menos de 40 anos, ou até bem menos, né? Talvez menos de 30 anos, que são do sexo biológico feminino, que fazem consumo de suplementos ou de substâncias que prometem alterar a forma do corpo.
aquelas que estão praticamente em ciclos de dietas ou de alguns estilos de alimentação que prometem também alteração corporal, aquelas que não praticam atividade física ou um exercício, né, estruturado, organizado, que classificam a qualidade da alimentação como ruim, e aquelas também que têm a composição corporal alterada para maior quantidade de gordura. Isso geralmente são características que compõem pessoas que podem ser mais vulneráveis a transtornos alimentares. E entre outras que a gente não investigou nesse estudo, mas que podem ser também bastante importantes, como a doutora Renata mencionou anteriormente, que são as questões envolvendo o círculo de pares, né, amigos e famílias, né, então quando você tem um baixo apoio social, quando você não tem uma abertura para as relações, isso também pode ser uma característica, né, que pode levar a pessoa a ser mais suscetível a um transtorno alimentar. Renata, o Anderson fez um panorama muito bom aí a respeito do tratamento, né? Inclusive ele citou que o paciente, né, ele tem que ter o auxílio, né, ser tratado por profissionais de diversas áreas. E eu vejo que você é nutricionista e é psicóloga. Qual a melhor forma de você melhor do que ninguém, né, porque você atua nas duas áreas, né, tem formação nas duas áreas, qual é o melhor diálogo dessas duas áreas para o tratamento das pessoas com transtorno alimentar? Eu acho que o Anderson traz, ao trazer o perfil, né, geralmente da população que atende, ele nos coloca exatamente a questão de que nós precisamos de uma equipe multiprofissional, então com nutricionista, com psicólogo, com médicos, sejam eles das mais diversas, não só psiquiatras, mas das mais diversas especialidades, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, porque por mais que a gente esteja lidando com a ingestão de alimento, né, que a relação com o corpo e com a comida, ela perpassa várias habilidades e várias condições que a gente precisa estar atento. Então, nenhum profissional conseguiria tratar de transtorno alimentar sozinho. E eu acho que é esse o convite, por exemplo, que uma pessoa que nos procura, o transtorno alimentar, ele geralmente o sujeito procura ajuda nos serviços de saúde de maneira bastante tardia. Ele já está convivendo e sofrendo com transtorno alimentar durante um tempo até procurar ajuda. E normalmente é muito, o Anderson aponta, por exemplo, que é muito comum do paciente chegar para o profissional nutricionista numa solicitação de dieta, né? De que acaba reforçando o comportamento do transtorno alimentar. Né? Então, ele procura o profissional não necessariamente para curá-lo, ajudar no processo de cura do transtorno alimentar, mas muitas vezes em favor de um sintoma, né, de que ele está querendo fazer um controle sobre a alimentação e ele procura o nutricionista. E o nutricionista tem que estar muito atento a essa queixa que normalmente chega. Para chegar a um psicólogo, às vezes a queixa vem aí que vai ser muito mais tempo, de um sofrimento muito grande por muito tempo, que tem causado impacto nas relações dessa pessoa que sofre do transtorno alimentar com todo o meio de suporte social dela. Né? Já tem, ou até mesmo, quando a gente está falando que o transtorno alimentar, a gente às vezes pensa em adulto, mas a gente tem transtorno alimentar em criança. A criança que chega por uma queixa dos pais, de muito sofrimento nessa relação em que a criança vai comer. Né? Quais então, são os eu acho que é fatores importante. que provocam o transtorno alimentar? A gente não tem inicialmente um momento que. É por isso, eu acho que é importante, essa pergunta sua me faz a questão de que um apontamento que o Anderson traz na pesquisa dele é que o transtorno alimentar, ele acontece de maneira muito, muito precoce na vida, né? Provavelmente, desde os primeiros momentos dessa relação da criança com esse ambiente, né? E aí o ambiente, a primeira coisa que a gente entra em contato que não seja
o ambiente externo depois do útero, a criança vai amamentar ou não, né? Nas várias condições, a forma que a introdução de alimentos é estabelecida, depende muito de como esse sujeito recebe esse processo de ação de outros elementos na sua vida. Então, a gente tem que a manifestação mais aguda enquanto doença, muitas vezes acontece na adolescência ou nessa infância mais tardia, 10 a 12 anos. Né? Mas a gente pode observar que crianças muito pequenas começam nesse processo. Então, depende muito de como toda a construção dessa relação com a comida se dá. Então, depende dos pais? Depende, mas não só dela. Né? Porque, assim, é culpa dos pais. Não, a gente não vai falar de culpa aqui. Você tem um fator aí, Renata. A má alimentação, né? A relação da criança com a comida já é um fator. Isso. Né? De como estabelece a relação da comida. Aí depende da formação e da estrutura familiar. Um outro fator, e aí eu gostaria de repercutir com você, que eu imagino, é o chamado padrão de beleza, que isso já faz parte do meio ambiente. Você, como é psicóloga social, você deve ter estudado isso. Né? O que o padrão de beleza influencia na formação da criança? Né? E ela começa a perceber uma insatisfação com o seu próprio corpo. Seria isso? A gente tem hoje que a criança, desde muito cedo, hoje não, até na minha época, quando eu era criança, um bombardeio de informações para a venda. Né? Então, por isso, desde a infância, por isso a gente colocou aí a questão dos pais, mas a gente vai ter que a criança é exposta à mídia muito cedo. Né? E desde muito cedo é reforçado os padrões e o que faz o comércio vender. Então, o que vende? Produto de beleza? Vende. Ótimo, vai ser desenvolvido produto para que a criança, desde muito pequena, ela já seja uma consumidora. Né? Então, aí as bonecas, o cinema, tudo vai estar influenciando a escolha da criança. E aí, eu fui bombardeada, quando eu era criança, na TV, né? Eu fui exposta, né? Foi na época que a Xuxa surgiu, né? Se utilizou o personagem, né? A atriz que tinha um impacto importante com as crianças para a venda de produtos. Um exemplo só desses. Mas tinha propaganda, compre produto, né? As pessoas mais velhas vão lembrar aí de qual que é o produto que está sendo falado, né? Então, a gente tem que isso tem um impacto na vida inteira da gente. E, principalmente, por isso, assim, as meninas tem um investimento da indústria e do mercado em cima de venda de produtos para meninas. Para influenciar o comportamento das meninas, né? Renata, Exatamente. Eu vou chamar agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: a agência da ONU corta ajuda alimentar ao Haiti por falta de fundos. A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. O apelo anual para a assistência humanitária do Programa Mundial de Alimentos, PMA, ao Haiti recebeu até junho somente 16% do valor necessário. Para esse ano, a agência precisa urgentemente de 121 milhões de dólares, o que deve atender a cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. Com a falta de fundos, o PMA foi obrigada a cortar esse mês 25% das rações em comparação a junho. A agência afirma que, de acordo com o nível atual para o calendário do ano, o PMA não vai ter fundos para entregar alimentos a um total de 750 mil pessoas em caráter de urgência. O país caribenho está enfrentando um nível sem precedentes das necessidades, com quase metade da população, ou 4 milhões e 900 mil pessoas, sem meios para comprar os alimentos de que precisam. O diretor do PMA no Haiti, Jean-Martin Bauer, diz que é trágico não poder alcançar os haitianos mais carentes esse mês e que os cortes não poderiam ter ocorrido num momento pior.
o Haiti está atravessando uma onda de violência e crise humanitária, além de choques climáticos, insegurança e crise econômica. No primeiro semestre desse ano, a agência entregou merendas escolares a mais de 450 mil crianças no país. Para muitos alunos, essa é a única refeição a que vão ter acesso. Sem uma injeção de fundos, quase 50% dessas crianças não vão ter o que comer após retornarem das férias. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Gravíssima essa informação da Mara Lopes, Frank Valverde. É verdade. O Haiti, que é um país tão sofrido, com uma série de tragédias, acrescenta-se a todas elas mais essa. Lembrando que o nosso país, desde 2018, também está no mapa da fome. Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um estudo global publicado em 2023 pela revista JAMA Pediatric mostrou que 1 em cada 5 jovens de 6 a 18 anos sofrem de transtornos alimentares. É um dado significativo, Wanderson. Eu gostaria de saber de você, a partir desses dados e a partir também da experiência que você construiu com a tua pesquisa, que políticas públicas poderiam ser desenvolvidas para que a gente evite que o maior número de jovens acabam desenvolvendo o transtorno alimentar? Joel, essa questão ela é bastante importante, né, de ser reforçada, comentada e divulgada de maneira bem ampla, porque nós temos políticas públicas bastante importantes, né, para questões que acabam assolando a população brasileira e mundial, como obesidade, diabetes, hipertensão, e as outras questões que também, né, impactam bastante na saúde das pessoas, como os transtornos alimentares, têm sido deixados um pouco de lado. Eu acho que isso é uma repercussão diante das taxas, né, de prevalências que nós temos, que não são tão elevadas assim comparados a essas outras condições. Porém, a gente tem que ressaltar aqui que provavelmente, arrisco-me a dizer que há um subdiagnóstico bastante importante sobre essas condições. Então, como a doutora Renata mencionou anteriormente, nós temos, né, as pessoas quando procuram centros de saúde para tratamentos numa condição bem mais agravada, ou seja, a identificação não está sendo feita de maneira precoce. Então, eu acho que a primeira política pública que deveria, né, ser enfatizada é sobre a importância de um diagnóstico precoce, né, de uma avaliação, de um rastreamento, né, da elaboração de um programa que visa acompanhar como as pessoas estão lidando com a alimentação, estão lidando com essas questões corporais, né? Porque se a gente tivesse um programa que buscasse fazer esse rastreamento, a gente teria mais diagnósticos assertivos, precoces, que pudessem aí impulsionar aonde as ações podem ser aí desenvolvidas. Nessa questão que foi mencionada aqui anteriormente, né, a gente tem que, eu acho que é importante aqui ressaltar que as pessoas que têm passado por questões de privação de alimentos, especialmente durante a infância, né, elas podem vir a desenvolver um transtorno alimentar no futuro por uma questão de falta do alimento anterior. Então, aquela falta, né, a dificuldade de acesso ao alimento pode contribuir para, no futuro, a pessoa, ao invés de restringir a alimentação, comer em excesso. E isso também é um transtorno alimentar. E estudos apontam isso, mostram que pessoas que têm privação de alimentos durante a infância podem vir a desenvolver compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar no futuro. Então, eu acho que essa questão, né, da política pública, ela tem que ser um estudo longitudinal. Tem que ser um estudo que é feito ao longo de um determinado período de acompanhamento, para a identificação dessas pessoas. Então, eu acho que essa deveria ser, em primeira mão, algo que deveria ser colocado como prioridade. E, na sequência, né, desenvolver programas que sejam mais assertivos para tratamentos. Então, nós temos hoje, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde, alguns programas, né, como a Estratégia Saúde da Família, que busca, através de diferentes profissionais com diferentes áreas, né, de atuação, ajudar as pessoas, né, no seu contexto familiar. Então, eu acho que alguns subprogramas ali dentro, né, algumas linhas de tratamento específicas, ou em outros programas também, né, não necessariamente desse, eu só estou dando esse como exemplo
porque é um bastante conhecido, poderia ser também incorporado ali dentro, né, para poder ajudar as pessoas com essa questão específica. Então, a gente tem, por exemplo, linhas de tratamento da pessoa com obesidade. Por que não ter linhas de tratamento para pessoas com transtornos alimentares ou com comer transtornado? Né, que não é um transtorno alimentar ainda diagnosticado, mas uma alimentação que está desordenada, não está adequada e que precisa ali de uma atenção. Então, eu acho que falta uma questão de Humaniza SUS, ele busca fazer isso, né? Então, buscar desenvolver o tratamento com a pessoa e não para a pessoa, e eu acho que essa aproximação dos profissionais pode ajudar bastante, né, na identificação, no acompanhamento, no encaminhamento de pessoas para ambulatórios especializados, né? Então, eu acho que as políticas públicas têm muito a contribuir se elas forem desenvolvidas por este caminho. Mas eu também acho que elas podem contribuir nas campanhas, né? Desenvolvendo campanhas como, por exemplo, essas que a gente tem de Setembro Amarelo, né, de Outubro Rosa, né, que são campanhas que visam a prevenção. Então, por que não também desenvolver uma com o objetivo de prevenir os transtornos, né, de colocar isso nas mídias possíveis, né, em rádio, TV, nas mídias sociais, né, fazer um grande investimento em mídias sociais, que é onde o público mais jovem está. Então, acho que isso seria bastante interessante também e ajudaria bastante as pessoas a poderem se identificar. Então, eu estou em sofrimento por quê? Será que é só eu que estou assim? Então, quando as pessoas veem essas mídias, elas começam a se identificar e falar, puxa, existem talvez outras pessoas nesse contexto e eu não preciso me preocupar tanto assim. Será que eu poderia buscar um profissional para conversar sobre isso? Aonde eu posso ir? Será que eu posso ir num posto perto da minha casa? Será que existe um ambulatório? Então, acho que essa informação pelas grandes agências que a gente tem no país, apoiados pelo governo, poderiam também ser um grande contribuidor para das políticas públicas de saúde do nosso país. Anderson, é importante esse destaque das campanhas, porque você citou várias vezes o SUS e geralmente a população de baixa renda não tem condições de ter um tratamento de uma equipe multidisciplinar. E o atendimento a essas pessoas deveria ser através do SUS. Então, a campanha de conscientização de como se alimentar, a influência que a mídia pode ter no comportamento desse adolescente, é fundamental que ele tenha uma retaguarda. E no caso, como ele é da população de baixa renda, seria através do SUS, né? Seria através do SUS. Eu acho que o nosso sistema ele é um sistema bastante profícuo em termos de desenvolvimento, né, de estratégias para poder auxiliar as pessoas da melhor maneira possível nas diferentes demandas que nós temos. Neste caso, eu acho que a atenção primária, né, então a de base, onde se instala, por exemplo, a Estratégia Saúde da Família, entre outros programas que visam, né, o atendimento de primeiro contato, eles têm um poder muito grande de auxiliar essas pessoas que podem buscar esses locais e serem assistidas da melhor maneira possível, ou para aquele tratamento inicial, para uma conscientização, para um atendimento humanizado, para a solução de problemas que não estão tão agravados, ou para encaminhamento, né, lá na atenção especializada de casos que estão mais agravantes, né? Então, por exemplo, pessoas que estão muito abaixo do peso ou que estão comendo de maneira muito descontrolada e tem outras doenças associadas, como obesidade, diabetes, hipertensão, e que precisam de tratamentos mais avançados e podem ser encaminhados aí para especializado. Então, sim, o SUS ele pode muito contribuir com esse aspecto, mas eu acredito que, devido à alta demanda por outras doenças e condições, essas questões dos transtornos alimentares continuam sendo negligenciadas. Por quê? Primeiro, elas não estão inseridas na agenda de tratamento do Sistema Único de Saúde como prioridade. E segundo, porque existem, talvez, ainda uma dificuldade das equipes de lidarem com essa situação. Então, antes de colocar isso como um dos trabalhos a ser desenvolvidos ali, a gente precisa também focar em treinamento das equipes, para que essas equipes saibam acolher essas pessoas, identificar como essas pessoas estão chegando até ali, o que elas precisam e se elas precisam de tratamento naquele nível de atenção ou se ele precisa ser ali direcionado para um outro nível. Então, o treinamento dessas equipes também é bastante importante e precisa ser considerado aí pelos gestores.
Perfeito, vamos lá. Boa explanação a respeito do SUS aí do Anderson. E agora chegou a hora da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não se trata de uma pesquisa científica, não tem base científica, mas dá para a gente ter uma noção de como as pessoas que nos seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, estão pensando sobre o tema que nós abordamos no nosso programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Nós perguntamos, você está satisfeito com o seu corpo? E olha só o resultado da nossa enquete. 38% disse que não, contra 62%. Aliás, ao contrário, 31% disse que sim. E a maioria, 62%, disse que não está satisfeito com o seu corpo. Eu gostaria de repercutir esse resultado da nossa enquete. Renata, o que você acha disso? As pessoas, a maioria diz que não está satisfeita com o seu corpo, né? E isso, claro, que impacta diretamente nas questões dos transtornos alimentares, né? Ou seja, até os transtornos alimentares que acabam impactando nessa visão de as pessoas não terem a satisfação com a maneira como elas estão. A pergunta podia ser inversa, viu, Frank e Renata? Quem você conhece que está satisfeito com o seu próprio corpo? Bom, eu acho que é quase que 100%, né? Vamos lá ouvir, Joel Franklin, eu não esperaria muito diferente do resultado, né? Assim, basta você virar para o lado para um colega seu e perguntar, e esse assunto vai dar pano para manga, né? A nossa sociedade atualmente, ela estimula que a gente esteja o tempo inteiro insatisfeito com qualquer coisa, né? Seja ele com o nosso corpo, que é o que, né? Se eu estiver insatisfeito, eu vou tentar comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa externo a mim que me preencha, já que eu não sou perfeita, né? Então, isso vende. Então, é importante a gente que a insatisfação ela é estimulada socialmente, né? E aí a insatisfação corporal é a primeira, né? E se eu não estiver satisfeito, ninguém pode estar insatisfeito por mim, né? Olha aqui, Renata, ninguém está satisfeito com o seu próprio corpo. Segundo as suas observações, que dicas você daria para as pessoas hoje que estão nos ouvindo? Eu estou muito magro, eu estou muito gordo, eu estou assim, eu estou assado. Que você faria para essas pessoas a partir da sua experiência como psicanalista? Tá, eu acho que uma coisa que é muito importante é que, por mais que a gente às vezes sofra com uma determinada, por exemplo, transtorno alimentar é uma prova de que as pessoas sofrem sozinhas, com insatisfação corporal, com seus corpos, e tentam resolver suas questões sozinhas. O primeiro ponto é, você não está sozinho. Muitas vezes você pode não estar sabendo que o colega do lado está sofrendo com a mesma condição, né? Então, converse, não se isole, né? Um elemento compartilhar o sofrimento que você está sentindo. Exatamente, porque assim alguém vai conseguir, inclusive, você identificar alguém com que você possa conversar ou pedir ajuda, né? Porque muitas vezes é difícil chegar sozinho a um profissional que possa te auxiliar. Mas se você conversar com alguém da sua confiança, isso pode facilitar com que vocês identifiquem mais facilmente ou alguém, né, algum serviço de saúde, por exemplo, numa visita da saúde da família, como bem mencionou o Anderson antes de mim, você consiga falar sobre o seu sofrimento, né? Às vezes, se você, não, eu confio numa amiga, né? E conversar com a sua amiga, mas saber que muito provavelmente a gente vai precisar, quando tem um adoecimento e tem um nível de sofrimento tamanho, muitas vezes a nossa rede social não consegue nos dar suporte. E aí é a hora de procurar o profissional de saúde para auxiliar, né? Então, saber que você não está sozinho, você pode procurar ajuda, não precisa se isolar, conversar com as pessoas com que você confia.
pode pedir ajuda, né? Não é vergonha, não precisa ter vergonha do seu sofrimento. Muitas vezes a gente, às vezes, fala que dói quando leva uma queda, né? Que cai, tá doendo. E por que que a gente não pode falar de um outro sofrimento que normalmente, às vezes, não é palpável? É um sofrimento que está no nível psíquico. Eu estou sofrendo por uma insatisfação com o meu corpo e com a minha relação com a comida, né? E eu acho que é muito importante a gente lembrar que o SUS está disponível, mas a gente tem redes, por mais que muitas vezes é difícil de identificar, como o Anderson colocou no início do programa, mas a gente tem redes de atenção e para suporte, para escuta e procura da escuta. Eu faço parte da rede de estudos e escuta psicanalítica das problemáticas alimentares. Você pode procurar a rede na internet. São profissionais de saúde das mais diversas formações, mas principalmente psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, que fizeram a formação e que disponibilizam parte do seu tempo de maneira voluntária ou a preço social, para atender essa primeira escuta e tentar identificar qual que é o melhor espaço de atenção, né? A gente tem no SUS serviços incríveis, tanto em São Paulo quanto em Minas, aqui em Brasília. Eu fiz meu pós-doutorado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. A gente tem serviços funcionando aí no norte, no Pará. Então, procure ajuda. Sempre vai ter alguém disponível para tentar te ajudar da melhor forma possível. Na Bahia, Então, no Hospital das Clínicas da UF, fundamental procurar ajuda, né? Procurar ajuda e, procurar através do ajuda. diálogo, conseguir uma solução para o problema que você está sentindo. Mas o Frank quer continuar com a nossa questão. Perfeito. Além da enquete, Joel, nós também abrimos espaço para os nossos seguidores e as nossas seguidoras realizarem perguntas, e nós reproduzimos as perguntas para os entrevistados e entrevistadas aqui no nosso programa, o Brasil ODS. E já agradeço antecipadamente a Heloísa e o Mário, que enviaram questões para o tema do programa de hoje, né? E eu começo aqui com a pergunta do Mário e vou endereçar ao Anderson. Como saber se o transtornos alimentares? Desculpa, Frank, eu não consegui ouvir direito, Frank. Você pode repetir, por favor? Tá. Então, o Mário, né, que é nosso seguidor, enviou uma seguinte questão: como saber se eu tenho transtornos alimentares? Perfeito, Mário. Na verdade, como o transtorno alimentar ele é uma doença mental, né, ele precisa ser diagnosticado por um profissional capacitado, né, seja ele psiquiatra ou psicólogo, e aí vai ter um conjunto de aspectos que vão ser analisados para se chegar a um diagnóstico. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, falarem assim: nossa, eu tenho um transtorno, por uma única característica que ele identificou em algum local. Então, por exemplo, a insatisfação corporal é uma característica bastante proeminente associada ao transtorno alimentar, mas não a todos, né? Então, às vezes a pessoa fala: puxa, eu restringo bastante a minha alimentação porque eu preocupo com o meu corpo, né? Então, isso não é uma característica por si só de um transtorno alimentar, né? Se preocupar com o corpo e se preocupar com a alimentação são aspectos normativos e importantes para nós, seres humanos, né? A gente tem que destacar isso, porque às vezes a gente acredita que a falta de preocupação é uma característica positiva e que a gente deveria ser colocada como protetora, né? Mas na verdade não é isso. Então a gente tem que, na verdade, ver o grau dessa preocupação, o grau dessa insatisfação, né? Então, se eu estou extremamente insatisfeito e eu uso estratégias compensativas, né? Então, faço jejuns extremamente prolongados, uso estratégias para
com o objetivo de retirar alimentos do meu corpo, né? Seja pela autoindução do vômito, seja pela o uso de substâncias que vão promover alguma eliminação de fluidos, né, do meu corpo, isso acaba sendo bastante prejudicial e pode ser aí uma característica forte para um diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é feito por um conjunto de fatores que são analisados por um especialista para chegar até o diagnóstico final e falar assim, você tem um transtorno e esse transtorno ele é característico desta categoria, né? Então pode ser uma bulimia nervosa, uma anorexia nervosa, uma compulsão alimentar, entre outros. Perfeito, obrigado, Anderson. E a outra questão que nós temos aqui, que foi enviada pela Heloísa, que eu vou fazer para a Renata. O padrão de corpo ter mudado durante os anos afeta os distúrbios de imagem? E é curioso isso, né, Renata? Porque historicamente a gente vê até na arte, por exemplo, né, as mulheres eram digamos, de formas mais arredondadas, um pouco mais cheinhas. E com o passar do tempo, né, nos anos 60, por exemplo, o padrão de beleza era a Twig, né, que era um padrão assim, longilíneo. Né? Então, a pergunta da Luísa vai nesse sentido. Que ficou até os dias de hoje, né? Exatamente, de uma certa também, né? É sempre a questão da magreza, sempre vendendo essa ideia. Né? Então, às vezes, as pessoas que não têm esse biotipo, né, se sentem obrigadas a terem que se encaixar nisso. Então, de que forma o padrão do corpo ter mudado durante os anos afeta os distúrbios de imagem? A questão que foi enviada pela Heloísa, Renata. Heloísa, obrigada por sua pergunta, porque ela nos provoca exatamente num lugar onde não existe padrão. Né? O padrão ele é modificado. Se ele é modificado, não é padrão. Né? Então, isso cada é muito bom, de né? nós... Se ele é modificado, não é padrão. Acho que sintetiza bem. Isso. E aí, o que acontece é que, gente, ao longo da história, sempre houve uma proposição do que era belo. Né? Tudo está pautado no que se acha belo, mas isso muda. Né? Muda culturalmente, vai mudar ao longo da nossa história. Por exemplo, há 20 anos atrás, a gente tinha... 20 não, um pouco mais. A Twig é da década de 60. Né? Mas a gente até tem uma animação muito bacana que mostra isso, como ao longo dos vários séculos e no século XX, no século XXI, como isso foi mudando de maneira mais acelerada. Por até mesmo a gente tem aí o advento da imagem capturada pela TV, pela mídia, pelo cinema. Né? E isso foi mudando muito mais facilmente e globalizando-se. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, sempre teve gente insatisfeita com o próprio corpo pautado no padrão, mas nunca a gente teve uma condição como essa agora, que as pessoas são bombardeadas o tempo inteiro nos seus celulares pessoais e nos seus espaços sociais em que circulam o tempo todo com insatisfação com o próprio corpo. Então, o padrão, ele sempre muda, então ele não é padrão. Então, a gente tem que sempre se questionar o que é que estão vendendo para a gente, que é simplesmente que eu esteja insatisfeito. Na verdade, esse padrão de beleza é estabelecido pela mídia, né, pela indústria. Né? E é uma ditadura. E quem está fora disso se sente fora do padrão. Né? E se cria um preconceito contra aquilo que é diferente, né? Contra aquela moça que, digamos, é um pouco mais gorda do que o padrão de beleza se estabelecia no passado em relação à Twig, e das modelos agora, que participam dos desfiles atualmente, que é um padrão mais magro. Então, a moça que está fora disso, ela acaba desenvolvendo uma insatisfação com o corpo, que a gente já falou isso durante o programa, mas o mais grave é que começa a se desenvolver na sociedade em geral um preconceito com essas pessoas que não pareçam iguais, que são diferentes. Né? Como a adolescente pode reagir a esse estado de coisas estabelecidos pela sociedade, essa ditadura que existe em relação à beleza, ao padrão de beleza? Olha, uma coisa que é muito importante é que a gente compreenda que, gente,
ninguém está de acordo com o padrão. Nem a pessoa que está, que hoje está com excesso de peso, quanto a pessoa que está com peso dentro da faixa de normalidade dita pela ciência, né? Ou que ela esteja abaixo. Ninguém está dentro de algum padrão. Então, sempre vai se estar fora. Então, o peito é algo que é muito cruel, principalmente com as pessoas que estão menos dentro do padrão esperado pela sociedade. E aí vocês colocaram a questão da Twiggy, que era aquela mulher muito magra, e me lembrou agora, hoje, o que é esperado é aquela mulher que tem que é torneada, que trabalha músculo, que faz... Bom, gente, isso está convivendo também com o desejo das pessoas que estão emagrecidas. Isso é um bombardeio para a criança e adolescente que está em processo de transformar o corpo. Né? A criança sai da infância com um corpo que não tem atributos que são dados da vida adulta. E ela está se transformando durante a adolescência. Ela tem aí um corpo que está se modificando. Então, é muito cruel, adolescente, a apresentação de padrão corporal, porque ele não vai estar nunca dentro daquele padrão e, principalmente, vai fomentar que isso perpetue para o resto da vida. A gente... uma das piores coisas que a gente pode... Uma das piores coisas que a gente pode fazer com uma criança ou adolescente é bombardeá-lo com imagem corporal e insatisfação de imagem corporal, porque isso vai perpetuar pro resto da vida. E acaba levando ele para o transtorno alimentar e de imagem. Né? Agora vamos rapidamente, Frank, para a matéria de destaque do portal do Observatório, já que nós estamos caminhando para o último bloco do programa. Perfeito, Joel. Fórum de Políticas Públicas da Fundação José Luiz Egídio Setúbal promove debate sobre cobertura vacinal. Né? É um fórum que é realizado anualmente, né, pela Fundação e o objetivo é disseminar o conhecimento técnico-científico para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a saúde da infância e da adolescência. A edição de 2023 acontecerá no dia 24 de outubro em formato híbrido. Então fique atento aí para participar desse fórum. Né? A matéria completa você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Vamos ouvir uma música para emendar uma pergunta para o Anderson e para a Renata. Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Essa música do grupo Brazilian Gengis Khan, música dos anos 80, né, infernizava a cabeça de todas as crianças, comer, comer, né? E a questão que eu quero colocar rapidamente, né, assim, porque a gente já está chegando, caminhando para o final do programa, né? Até para o Anderson responder. Tradicionalmente, as mães sempre diziam que a criança tinha que comer para poder crescer. Até que ponto essa visão que está impregnada culturalmente em todos afeta diretamente nos transtornos alimentares? Impregnada em todos nós, né? Em todos nós, no sim. Anderson, na Renata, no Joel, no Franklin. Eu acho que impacta bastante, né, Joel e Frank, eu acho que impacta bastante porque nós temos estudos científicos mostrando que quanto mais você força as pessoas a ter determinados comportamentos que talvez não façam parte da característica daquela pessoa, mas ela pode ter aversão àquilo, né? Então, nós sabemos que a forma de se alimentar, ela é diferente entre as pessoas e a gente pode usar isso como exemplo as nossas culturas, né? A maneira com que nós, brasileiros, nos alimentamos e os europeus, os norte-americanos, são distintas, né? Culturalmente, nós temos distinções de formas em que a gente se alimenta. E isso também vai se diferenciar dentro das próprias culturas entre as pessoas. Então, quando
né, os cuidadores, né, ou os pais, eles forçam as crianças a comer determinados alimentos como uma forma de promover saúde, né, na concepção de que determinados alimentos eles têm esse poder por si só, talvez eles acabam criando aversão, né, da pessoa, né, acabe criando, estimulando comportamentos de aversão, e isso não é interessante. Mas, por um outro lado, emerge a questão de, então, como fazer? Né? Como é que então essa criança vai comer? Se eu não falar que ela precisa comer para crescer, para ficar forte, né? Então, acredito que psicólogos podem falar melhor do que eu sobre esse assunto, né? Mas talvez promover estratégias como, por exemplo, deixar a criança conhecer os alimentos por si só. Né? Então, hoje a gente tem métodos de desenvolvimento, né, de introdução alimentar, onde a criança não recebe os alimentos processados, ou seja, faz aquela papinha tudo batido, mas sim deixa a criança conhecer os alimentos, os pedaços, as texturas, a cor, para que ela se aproxime dos alimentos e consiga identificar que tem alimentos que ela vai gostar mais, tem alimentos que ela vai gostar menos e que está tudo bem. A gente tem uma variedade muito grande de frutas, de verduras, de hortaliças, né, e que a gente pode fazer substituições. Então, quando, por exemplo, uma criança não gosta de um determinado alimento, é bem possível que a gente consiga substituir, e isso é normal. O que não é normal? Quando a criança tem aversão a todos os alimentos. A alimento por si só. Então, aí a gente pode ter uma disfunção. Inclusive, isso pode ser um transtorno alimentar que tem que ser diagnosticado. Mas a recomendação que eu, enquanto nutricionista, posso dar é que, diante da aversão, né, da pessoa àquele determinado alimento, oferte outras vezes, com diferentes possibilidades, né, às vezes cozido, às vezes cru, né, se o alimento permite isso, né, para ser ingerido, de diferentes cores, né, para que ele identifique qual ele vai gostar ou não. E isso é normal, né, tem alimentos que O eu gosto e tem importante não é alimentos que eu não exagerar, né? gosto. O Exato. importante é não exagerar, é buscar o equilíbrio. Nós já estamos conectados com a nossa colunista, Gabriela Chabu. Olá, Gabriela, tudo bem? Bem, Joel, é com você. Tudo em ordem. Bom, olha, rapidamente, eu queria fazer uma entrevista com você. Em algum momento da sua vida você ficou insatisfeita com o seu próprio corpo? Vixe, Joel, desde sempre. Eu sou um dos exemplos aí do programa de hoje. Eu tenho uma relação complicadíssima com a comida, trato ela com a psicóloga, com a psiquiatra, faço uso de medicação. Então, eu sou um exemplo aí de uma dessas pessoas que tem uma relação bem complicada com a comida. E como você tem resolvido isso? Como eu tenho resolvido isso? Em alguns momentos tem aspectos objetivos que me ajudam, então às vezes eu tenho uma visão de mim mesma que não corresponde à realidade, então eu sinto uma necessidade de pesar, porque eu preciso ver na balança o número que está ali, porque eu tenho uma relação com. Eu não me enxergo exatamente da forma como eu sou. E tem alguns momentos que eu preciso não olhar para a balança e olhar para o espelho e fazer um trabalho de gostar do que eu vejo no espelho, né? Fazer um trabalho de realmente me amar do jeito que eu sou, né? Então é bem difícil. Isso é o mais importante, mas né? eu Amar tô do jeito que cuidando. você é. Exato, Mas mas o mais eu tô importante é você me ter consciência cuidando. desse processo, né? Sim, mas não é fácil, não é fácil. É muita pressão familiar. Então, as mulheres da minha família têm um histórico de relação com o peso complicado. Então, quando elas se encontram, a discussão é sempre quem engordou, quem emagreceu. Então, tem uma pressão familiar, tem uma pressão social, a sociedade tem uma pressão sobre as mulheres em relação ao corpo, ao próprio peso, à própria aparência. Então, é um desafio muito grande. Que legal o seu depoimento aí, isso pode ajudar nossos ouvintes a se tratarem melhor, né? Ter uma relação melhor com o seu próprio corpo. Para finalizar a tua participação hoje, que foi muito legal a respeito do teu depoimento pessoal, é trazer uma notícia dos nossos ODS, né? Claro, Joel. Como a gente já falou outras vezes, né, que a gente tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que fala justamente sobre saúde e bem-estar, mas acaba focando muito nas questões relacionadas à doença, ao tratamento da doença, e está bem pouco focado na saúde mental. Tem que lembrar que essa agenda foi estabelecida aí no ano de 2015. Então, um momento em que a gente ainda não tinha a questão da pandemia, a gente não tinha passado por essa pandemia.
E a gente sabe que a pandemia teve um aspecto, teve um impacto negativo sobre a saúde mental das pessoas no mundo inteiro. Dentro da Agenda 2030, a gente falou no último programa sobre a questão do uso de drogas, né? Então, esse é o único aspecto mais relacionado à saúde mental dentro da Agenda 2030. Mas a gente tem uma notícia recente das Nações Unidas, do mês passado, falando justamente com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, que revela que a situação nas Américas as Américas foram os locais mais atingidos em termos de piora da saúde mental no pós-pandemia. Então, a ONU está propondo um plano de ação para implementar aí um atendimento mais adequado para essas pessoas. Então, acho que é importante a gente estar alinhado e de olho no que está acontecendo, no que a ONU está propondo, para que a gente, principalmente aqui os países das Américas, fiquem de olho nesse tema que é tão importante, que os nossos palestrantes de hoje chamaram atenção para a importância. Tá aí sua participação. Você volta na próxima semana, contando um pouco dos ODS e da nossa trajetória, a trajetória do nosso país e trazendo sempre uma boa notícia. Obrigado, Gabriela, e até a próxima semana. Obrigada, Joel. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa foi a nossa colunista Gabriela Chabu, que traz sempre novidades dos ODS. Bom, nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estamos finalizando o programa, né, Franklin? Acho que agora tanto a Renata como o Anderson entram naquele momento que eles fazem as considerações finais, dão em 1 minuto, né, o que nós não perguntamos, que deixamos de lado, o que precisa ser aprofundado. É verdade, Franklin. Eu começo com você, o Anderson. Para você sintetizar, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa, o transtorno alimentar e de imagem, enfim, 30 segundos para você fechar nossa entrevista. Perfeito. Eu acho que uma questão que talvez a gente permeou aqui durante o programa e que talvez uma palavra que possa ajudar as pessoas que vão assistir, né, aqui a nossa entrevista é sobre a comparabilidade. Então, alguns psicólogos mencionam que o mal do século XXI está sendo a comparabilidade. Eu acho que isso se assemelha muito ao tema que nós temos aqui hoje. Então, a dica que eu gostaria de deixar para todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, é: você é uma pessoa única. Então, se comparar com a outra para obter o corpo da outra, a alimentação da outra, a saúde mental da outra, não é legal. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente e fazer a comparação com nós mesmos. Quem era essa pessoa há 10 anos atrás, quem é essa pessoa agora e quem ela deseja se tornar pela própria evolução e não comparando com os outros. Obrigado. Renata, suas conclusões finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado em 30 segundos? Você me tinha falado que era 1 minuto. Vou usar 1 minuto. Obrigada. Eu queria só destacar a importância de não se estar, de novo, sozinho, né? Se a pessoa está em processo de sofrimento, procure ajuda, né? Você pode procurar ajuda com quem você confia, com profissionais de saúde que você confia, com a rede da sua rede social, né, da familiar, mas não sofra sozinho. O transtorno alimentar é algo sério que é uma das únicas questões de saúde mental que levam diretamente podem levar a óbito, porque ela provoca uma desorganização fisiológica que pode levar a pessoa a desenvolver um transtorno fisiológico importante. Então, procure ajuda, não sofra sozinho. É isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigada. Agradeço as participações de Anderson Roberto da Silva, professor da Universidade Federal de Alfenas, Renata Alves Monteiro, psicóloga, nutricionista e psicanalista. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, @Observatório Terceiro Setor,
no Instagram e no YouTube, o youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. O programa também vai ficar disponível no canal do YouTube e no portal observatorioterceirsetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatorioterceirsetor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.